Fala pessoal, semana de maior firmeza para o mercado boi gordo, que trabalhou encurtando os diferenciais de base. Nós observamos aí negócios, por exemplo, em Goiás, sendo buscados em 280, alguns negócios com boi China em São Paulo sendo negociados, realizados na casa dos R$ 300, 295, né? E as escalas um pouquinho mais curtas em relação às semanas anteriores, mas o mais importante, além delas terem encurtado, elas chegaram em níveis que, claro, começam a incomodar sim um pouquinho a indústria, né? Que são escalas aí por volta de 7 dias, 6 dias. Acima disso, essas escalas elas são consideradas confortáveis, principalmente para essa etapa do ciclo pecuário que nós estamos vivendo, que é a etapa de baixa, né? A fase de baixa de ciclo, em que observamos uma oferta sistêmica maior em relação aos períodos anteriores. Isso a gente consegue observar nos dados de abate brasileiros, né? Então, nós observamos um aumento do número de animais abatidos em 2022 em relação a 2021 e também em relação a 2020, mais oferta de carne, portanto. É isso que explica parcialmente e em boa parte, tá bom? O fato de nós estarmos exportando o volume recorde, né, de carne bovina agora em 2022, estarmos batendo recorde de exportação, inclusive para o nosso maior parceiro comercial, que é a China, e não termos observado uma alta para os preços. Então, nós escutamos, por exemplo, né, falar muito aí, inclusive durante a campanha eleitoral, de uma possível limitação às exportações de carne para tentar regular o preço doméstico desse produto. E vejam que em 2022 a gente exportou mais do que em 2021 e os preços do boi caíram, reduzindo aí também, limitando, controlando a pressão altista no varejo. E aí você pode me perguntar, Lígia, mas por que no varejo a carne não caiu, né? Por que no varejo a carne não consolidou essa queda que nós observamos para o mercado pecuário, já que se o boi caiu, por que a carne no varejo não caiu? Ora, o que aconteceu ao longo de 2019, mas principalmente ao longo de 2020 e 2021, é que o boi subiu muito e, por incrível que pareça, é difícil a gente falar isso para o consumidor. Ele sentiu uma alta muito forte da carne, mas o preço do boi subiu ainda mais do que a carne. E a carne no atacado subiu mais do que a carne do varejo. Foi difícil imprimir a alta para o varejo na mesma velocidade, na mesma intensidade que ela aconteceu no mercado boi gordo, porque quando falta oferta, falta mesmo. O duro é encaixar essa proteína, essa carne lá no consumidor final, né? Que, afinal de contas, estava sofrendo, né? Com alta taxa de desemprego, alta taxa de inflação, né? Tudo isso acabava limitando muito o poder de compra do brasileiro. Então, dito isso, o que aconteceu? Foi que o varejo perdeu um pouco de margem para o produto carne ao longo desse processo. Então, o boi subia, a carne subia, mas não o mesmo tanto, né? Na mesma proporção que o boi gordo. Então, esse produto ele ficou defasado no varejo, tá certo? E agora o que acontece é que o preço do boi cai, o atacado cai e o varejo segura para recompor essa margem, tá certo? Principalmente em um cenário agora macroeconômico um pouquinho mais positivo, né? Recuperação de emprego, a inflação já caiu, a gente teve até alguns meses com deflação, tá bom? Possivelmente nós vamos voltar ao nível de déficit fiscal pré-pandemia, então nós temos alguns fatores bastante positivos. Agora, dito isso, é interessante a gente observar, né, que mesmo exportando mais em 2022, o preço do boi gordo no mercado doméstico caiu, diminuiu essa pressão altista para a carne. Por quê? Porque o que manda mesmo nesses movimentos mais explosivos é a oferta, né? Quando falta boi, de fato falta boi. A demanda é uma coisa, ela possui um movimento, uma característica de movimento com um pouquinho mais de inércia, né? Ou seja, para você mudar de direção, aquilo leva tempo e espaço, tá? É como pilotar um grande transatlântico no oceano. Para a gente mudar de direção, mudar de bombordo para este bordo, a gente precisa gastar tempo e distância, tá certo? Então, a demanda, ela se comporta de uma maneira um pouquinho menos dinâmica. Já a oferta, os grandes choques de preço, né, eles são, de fato, determinados, aí, liderados ou direcionados pela oferta, tá bom? E como a gente tem uma oferta maior agora, mesmo exportando mais carne, sobrou mais produto no mercado doméstico, reduziu a pressão inflacionária sobre a carne e o preço do boi gordo caiu, tá bom? Para vocês verem aí que não precisa regular os preços
né, diretamente. Os preços, eles são sintoma, eles não são o que ocasiona, né, o comportamento. Eles são o sintoma do equilíbrio de mercado. Qualquer ação que vise baixar preços, ela tem que fazer o quê? Estimular a produção. Tá? Então a gente precisa aumentar a produção, aumentar a disponibilidade do produto para que o preço caia. Lembrando que o preço é sintoma e não causa. Se a gente cortar o preço, muito possivelmente vamos desestimular os produtores e esse preço vai subir ainda mais no futuro. Tá bom? Fica o nosso recado da semana. Um grande abraço a todos e até a próxima.